rapidamente com a elevação das temperaturas, fiquei ainda mais determinado a descobrir o que o aquecimento global vai significar para o resto do planeta. É por isso que eu estou voltando à Groenlândia. A equipe que eu ajudei a se instalar na camada de gelo no verão acredita ter encontrado provas de um evento dramático acontecido há 15 mil anos. Eles acreditam que pode ser um alerta para o futuro. Se estiverem certos, o aquecimento que experimentamos agora pode ser apenas o início de algo muito pior. Ed vai me mostrar uma descoberta casual feita no gelo que trouxe uma prova crucial. Geralmente, o gelo possui camadas horizontais. O gelo mais antigo fica embaixo. Mas aqui, as camadas viraram de lado e o gelo antigo ficou exposto na superfície. Aqui, o gelo mais antigo está deste lado, olha. E o gelo mais recente está em cima. Eles são diferentes, dá uma olhada. Certo. Esta parte aqui está suja. E esta outra aqui está mais limpa. Como a camada virou, este é o novo e este é o velho. Eu sei como é, dá para imaginar, eu já vi isso uma outra vez, mas eu não entendi por que ficou tão visível. Por que será que dá para ver essa linha? A razão de você estar vendo a diferença entre as duas camadas é que este gelo tem mais sujeira. Ele é mais sujo do que o outro. Certo. Gelo sujo é de período de frio. Sei. Quando faz mais frio, há mais poeira na atmosfera, venta mais e o pó se deposita na camada de gelo. Sei. E nas épocas mais quentes, há mais vegetação, menos vento e menos poeira no ar. O que nós sabemos é que, ao final da Era do Gelo, o clima mudou abruptamente. Passou de muito frio a muito quente. Agora estou começando a entender. Essa pequena quantidade corresponde a algumas décadas, certo? Exato. Entendi. É por isso que dá para ver. Aqui foi o fim da Era do Gelo. E essa mudança não foi apenas rápida, foi grande. Estamos falando de uma mudança de temperatura de uns 10 graus. Bem aqui. Isso. O motivo da mudança é uma questão fundamental para quem estuda o clima. Porque o clima muda radicalmente de um estágio para o outro. Olha, eu estou achando o máximo a gente estar separado por 15 mil anos. Por enquanto, na atual fase de aquecimento global, a temperatura subiu menos de 1 grau em 100 anos. Mas no final da Era do Gelo, ela subiu 10 graus num piscar de olhos. Pode acontecer de novo? Para saber, a equipe tenta descobrir o que causou o grande salto na temperatura no final da Era do Gelo. Ele já tem uma teoria. Seria por causa de um gás estufa muito mais poderoso do que o dióxido de carbono. É o gás metano. Milhões de toneladas de metano estão armazenadas em regiões profundas do oceano na forma congelada conhecida como hidrato de metano. Perfeitamente inofensivo quando a temperatura está normal. Mas se os oceanos aquecerem, o hidrato de metano pode se tornar instável. Pode se transformar em gás e subir para a superfície. E uma vez na atmosfera, pode provocar uma reação em cadeia. As temperaturas podem subir mais, liberando mais metano e acelerando a mudança climática até fugir completamente do controle. Esse cenário de pesadelo é chamado de teoria da explosão de metano. Um pouco mais de aquecimento pode desencadear um efeito de retroalimentação. Os gases começariam a borbulhar e liberariam uma enorme quantidade de metano de uma só vez. Seria uma enorme explosão de bolhas de metano? Essa é a teoria da explosão de metano. Será que um leve aumento na temperatura provocaria a explosão do metano? Para descobrir, a equipe precisa saber se isso já aconteceu, por exemplo, no fim da Era do Gelo. Para isso, eles procuram um ar com 50 mil anos de idade para ver se ele contém a marca indicadora de metano. O ar antigo está no gelo, na forma de minúsculas bolhas criadas quando o gelo se formou. É para isso que serve essa máquina, para derreter o gelo. E é muito grande.
Vamos colocar bastante gelo aqui, fechar com uma tampa e, através de sucção, retirar todo o ar novo. Depois disso, o gelo derrete e eles extraem o ar antigo da água derretida. Eles derreteram 20 tanques cheios de gelo. Ao final, conseguiram ar antigo suficiente para chegar a resultados preliminares. Mas não parecem muito satisfeitos com o que descobriram. Bom, às vezes acontece. Parecia a ideia da explosão do metano, aquela ideia de que uma grande quantidade de metano explodiria na atmosfera, provocando uma grande mudança no clima. Pelo visto, não é o que está acontecendo. Tá certo. É uma boa notícia. Significa que o metano não vai explodir. Bom, Isso não vai acontecer. Acho que podemos chamar de boa notícia, mas nosso maior interesse é saber por que o clima muda abruptamente. Certo. Entendeu? E nós vamos ter que usar algum outro tipo de mecanismo, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Depois de tanto trabalho, a única coisa que Ed diz é que talvez estejamos a salvo da explosão do metano. Quanto a outro fator que possa desencadear uma mudança brusca no clima, simplesmente não sabemos. Eu ouvi falar de mais uma possibilidade. Os cientistas estão usando computadores para prever o que vai acontecer com o clima no futuro. É o mesmo princípio da previsão do tempo, só que vai mais além no futuro. Na verdade, é muito confuso. Encontrei inúmeras previsões, cada uma delas feita por diferentes grupos de cientistas usando uma projeção computadorizada ligeiramente diferente, mas parece que não chegam a um acordo. Esta é a mais confiável que encontrei até agora. É do painel da ONU, criada para estudar o aquecimento global. Ela observa o clima nos próximos 100 anos. Aqui está dizendo que o mundo pode aquecer de 1,5 graus a cerca de 6 graus. É uma variação muito grande. Vamos tentar entender. 2 graus é um nível crítico. Se o clima aquecer mais do que isso, vai desencadear mudanças irreversíveis, como o derretimento da camada de gelo da Groenlândia. Mas as projeções não dizem quando cruzaremos esse limite. Eu quero saber se há alguma chance de melhorar essa previsão. Com certeza deve haver um meio de torná-la bem mais precisa. Fui até um campo de golfe. Além de se divertir com a singularidade desse jogo, Tim Palmer ganha vida fazendo previsão do tempo. Até que foi bom. Foi praticamente reto. Mas vamos tentar de novo. Toda vez que Tim bate na bola, é como uma projeção computadorizada tentando prever o clima do futuro. Cada projeção é ligeiramente diferente da outra, assim como a tacada de Tim no golfe nunca é exatamente igual. E como as projeções tentam prever um futuro distante, essas pequenas diferenças têm grandes efeitos. É por isso que as várias projeções computadorizadas não trazem uma resposta consistente sobre o aumento da temperatura no futuro. Agora entendo como, em determinadas circunstâncias, pequenas mudanças têm grandes efeitos. Os efeitos são muito grandes. Até mesmo com você, que joga muito bem. Pois é. Atualmente, as projeções climáticas computadorizadas não conseguem fazer uma previsão mais precisa sobre o clima no futuro. Falam em 2 graus, 6 graus. Não existe precisão nas projeções atuais. Mas podemos contornar esse problema até um certo ponto, arremessando não apenas 2, mas 50 bolas de golfe. Tim arremessa várias bolas até que começa a surgir um padrão. E é esse padrão que Tim considera ser a chave para fazer previsões do tempo mais precisas. Olhando as bolas agrupadas, podemos ter uma estimativa provável de como será o tempo no futuro. Quando há uma porção de bolas, uma porção na mesma área, elas podem representar uma previsão mais precisa do tempo, certo? Isso representa a previsão do tempo mais precisa que podemos fazer. Então existe um meio de fazer uma previsão do tempo mais precisa. Os cientistas terão de examinar suas projeções milhares de vezes para ver os resultados em grupo. Mas para isso precisarão de mais computadores. São necessários muito mais computadores do que os disponíveis pelos cientistas. Mas encontrei uma pessoa que pode ter uma solução diferente. Precisamos de mais computadores trabalhando. Como você teve essa ideia? Eu estive com um amigo que gosta muito de computadores e ele me mostrou um programa que ainda não estava disponível ao grande público na época. Ele estava usando uma das primeiras versões. Ele estava procurando sinais de vida extraterrestre. A busca por ETs exige um mapeamento contínuo do espaço, separando os sinais de rádio coerentes dos inúmeros ruídos de fundo.
O problema é que todos os dias muitos dados eram coletados, e isso impossibilitou que os cientistas analisassem todos eles. Foi então que tiveram uma ideia genial. Dividiram os sinais de rádio e os mandaram através da internet para serem analisados por pessoas em casa. Miles se perguntou se poderia usar o mesmo método com suas projeções climáticas. A reação inicial foi de muito ceticismo, ou seja, muitas pessoas achavam que eu nunca ia... que eu não conseguiria obter projeções climáticas tridimensionais em um PC. Mas Miles não desanimou. Passou anos tentando conseguir rodar complicadas projeções climáticas em computadores domésticos. E como os computadores caseiros estão cada vez mais potentes, os céticos acabaram se convencendo. Muito bem, agora vamos entrar e ver quantos computadores estão sendo usados aqui. Maravilha. Todos eles são apenas computadores comuns, do tipo que pode ser comprado em qualquer loja por aí. Certo. Eles têm sua própria projeção climática. É o programa mais complicado do tipo que está sendo usado em computador pessoal. Isso aqui... O que está acontecendo aqui, com certeza, é a Terra. Sim. Em diferentes temperaturas. Esta é uma versão da projeção climática que está sendo usada para simular como o planeta reagiria a um aumento dos gases estufa. Cada PC roda um programa completo da projeção. Os gráficos mostram as mudanças climáticas que surgem no mundo por causa do aquecimento global. Cada um deles usa uma versão ligeiramente diferente. Com isso, conseguimos inúmeras possibilidades para o futuro. Muito bem. O motivo de usarmos essas projeções tantas vezes é que, desse modo, podemos ter uma ideia plausível do que pode acontecer nos próximos 50 anos. Nenhuma projeção é perfeita, mas ao usar milhares de projeções ligeiramente diferentes, Miles vai descobrir onde os resultados se parecem e obter uma previsão do tempo mais provável do futuro. Eu adorei, Miles. Dá para imaginar alguém com um computador desses na sala, um computador desses no quarto, um computador no escritório. Esses aqui são todos computadores comuns, Isso mesmo. certo? Exatamente. São computadores usados por muitas pessoas. Eu entendi como é que funciona. É a combinação dos resultados que nos dá uma ideia do que pode acontecer ou não no futuro. Sabem, quando comecei essa jornada, como muita gente, eu não tinha certeza se o aquecimento global existia. Mas quando vi o desaparecimento de geleiras na Groenlândia, das camadas de gelo na Antártica e o gráfico parecido com o bastão de hóquei, não tenho mais dúvidas. E agora parece que há um meio de responder a pergunta que fiz no começo: o que vai acontecer com o clima no futuro? A maior surpresa para mim foi descobrir que não são os cientistas que podem trazer as soluções. Somos você e eu. É isso que está acontecendo. Em 2005, Miles ofereceu sua projeção computadorizada para qualquer um que quisesse baixá-la pela internet. Estava na hora de usar uma ideia assim. A reação inicial foi impressionante. Em 48 horas, construímos a maior rede mundial de computadores para estudar o tempo. Cerca de 20 mil pessoas aderiram na primeira semana. No momento, temos mais de 1.000 pessoas participando. Juntas, elas já completaram milhões de anos de simulações, entre 60 a 70 milhões de simulações, que estão nos mostrando resultados realmente impressionantes. A pergunta que Miles fez é simples. O que aconteceria com o clima no mundo se os níveis de dióxido de carbono dobrassem? Isso poderia acontecer ao final do século. Na medida em que os resultados chegavam, ele procurava as semelhanças entre eles. Uma pequena parte dessas projeções mostra um aumento significativo de mais de 2 graus na temperatura, mas a maioria de mais de 3 graus com relação ao dióxido de carbono. Uma coisa podemos afirmar com certeza é que ele vai causar um aquecimento e esse aquecimento vai ser muito grande. A maioria ficou entre 3 e 4 graus. Em outras palavras, a consequência mais provável que as projeções mostram até agora é um aumento de pelo menos 3 graus no aquecimento global. Isso significa que se não tomarmos providências já, a temperatura vai subir no mínimo 2 graus. Isso seria o fim da calota polar da Groenlândia. O nível do mar subiria muitos metros, inundando as cidades. Haveria muito mais tempestades, grandes enchentes e secas terríveis.
E tudo isso poderia acontecer dentro dos próximos 50 anos. Eu acredito que o planeta pertence a todos nós, mas não é sempre que temos a chance de moldar seu futuro. Essa experiência fez isso. Agora sabemos que o aquecimento global pode causar, e com muito mais detalhes e segurança do que tínhamos antes. O que vamos fazer a esse respeito só depende de nós.